Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um encontro Refletindo contra a Idade. Hoje o nosso encontro não é ao vivo, mas estamos aqui com o padre do Santuário Nossa Senhora Aparecida aqui de Londrina, da região norte do Paraná, e vamos poder falar um pouquinho da história do padre Rodolfo, né? Ele é o pároco aqui do santuário. Ele vai relatar um pouco do seu testemunho, da onde que surgiu, né, essa ideia, né, de ser padre, né, como foi tocado. E hoje eu estou aqui com o padre Rodolfo. Padre Rodolfo, muito obrigado, né, por você tirar esse tempinho do senhor, né? Eu sei que o padre é corrido, e o nosso diretor aqui, o Agnaldo, entrou em contato com o senhor, né, que ele é da paróquia, também trabalha aqui, e o senhor foi de coração aberto e aceitou, né, esse encontro, né? Muito obrigado, Deus abençoe, padre. Eu que agradeço da visita, da companhia e da possibilidade de diálogo, da qual a gente fala um pouco sobre a caminhada ministerial e principalmente das coisas que você mencionou. Às vezes as pessoas geram uma certa, vamos dizer, curiosidade, né? Em relação à caminhada nossa, porque é uma questão pessoal, individual, e no desenvolver da vida acaba despertando na comunidade, naqueles que são pretendentes a vocacionados e assim por diante, esses questionamentos em relação de onde surgiu, da onde veio e para onde vai, né? Ô padre, da onde que surgiu essa vontade de querer ser padre? Qual é o tempo da vida do senhor ali? O senhor já era enganjado da igreja ou não era? Que tem padres que eu já vi, né, que ele não era engajado na igreja, ele sentiu já a vocação, né, de uma pregação, de um padre, de ir numa missa, um padre falar algo ali, e o senhor já era engajado na igreja? Foi a partir desse momento ou não? Sim, como uma parte, né, da nossa geração ali, né, a gente começou na igreja. Eu comecei na igreja devido a acompanhar a minha avó, né, que ela ia na igreja e eu acompanhava ela. Daí, se não me engano, quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive vontade de ser coroinha, né? E foi pelos coroinhas que eu comecei o trabalho, né? Eu servia nas celebrações. Naquela época era bastante coroinha quando eu fui coroinha. Isso se não me engano, em 1997, né? Eu me lembro que acho que nós éramos uns 100 e poucos coroinhas. Então, nossa! Você servia primeiro durante a semana, que eram celebrações mais simples, e depois você servia aos finais de semana, né? Quando você estava um pouquinho mais velho. E esse contato no altar por meio de ser coroinha que foi despertando ou manifestando esse desejo de seguir a vida por meio do ministério sacerdotal, né? E você vai se envolvendo, se engajando nesse início de vida ali, com as atividades que vai acontecendo na igreja, e assim você vai aprofundando, conhecendo. Aí quando os padres eles têm interesse, eles já seguram, né, vão acompanhando, vão encaminhando, até que chegue o momento de você ingressar no seminário, né? E que ano que o senhor entrou no seminário? Eu trabalhei na paróquia Santo Antônio de Cambé, né? Da onde eu sou natural. Ali eu fiquei até os meus 18 anos, né? Exercendo funções na comunidade ali, nas pastorais. E com 19 anos eu entrei para o seminário, né?
Ah, então o senhor entrou no seminário, acho que é maior, propedêutico? Não, quando eu entrei no que o que chama propedêutico, né? Naquela ocasião, que é a primeira fase, né, que a gente tem de seminário, para você ter um conhecimento mais profundo da caminhada, da manifestação do desejo de ser padre, né? Ali, enquanto você está na paróquia é a vida lá, né? Não a vida formativa, é uma vida pastoral e uma vida no mundo. Daí agora, quando você entra para propedêutico, você entra para fazer uma caminhada pastoral com aspectos dessa caminhada que você vai, vamos que dizendo, amadurecendo a sua vida e amadurecendo a sua vocação a partir daquilo que você vai conhecendo e aprendendo ali, né? Padre, conta para nós, né? Porque muitos, né, fica assim, o senhor entrou ali de 19 anos, né? Entrou, então está na época de já com uma certa maturidade, conhecendo a vida, né? Que é uma época que você procura namorar, procura uma profissão, né? E nessa época, conta pra gente como uma pessoa, né, que tem tudo isso que o mundo oferece, né? E entregar, né, já a sua juventude para Deus, né, na caminhada vocacional do senhor. Então, no meu caso, o que fez assim eu não procurar outros caminhos foi devidamente à vida que eu tinha na comunidade, né? Eu trabalhava, na ocasião era que eu fui ficando mais velho, quem me acompanhou do Coroinha até a entrada no seminário foi o Padre Amauri, né? Hoje, se não me engano, ele está na paróquia Rainha dos Apóstolos, em Cornélio Procópio. Então, aí, ele foi... primeiro, eu comecei a trabalhar na igreja, né? Uma profissão que hoje já está em desuso, em decadência, que é sacristão. Então, você permanecia o tempo todo, né? Eu estudava, né? Ia à tarde, de manhã, e à tarde eu ia para as atividades na igreja. E ali você acabava se envolvendo com aquelas questões da igreja e o permanecer ali, né? Que fez com que as outras opções que se manifestassem no mundo, né, que poderia se manifestar no mundo, eu acabei não escolhendo, né, por causa da vivência onde eu estava, né? Então ali o ambiente onde eu estava proporcionou essa permanência até o momento de entrar, né, no seminário. Então por isso que eu acabei não escolhendo namorar, nem nada, porque eu já tinha essa consciência, né, de que eu gostaria de ser padre desde criança, e a influência da vida pastoral da comunidade fazia com que eu, de fato, permanecesse com esta cabeça, né? Eu tenho que estudar, terminar o ensino médio. Terminando o ensino médio, eu entro para o seminário. Então, eu fiz o ensino médio todo com a intenção de terminá-lo e ir para o seminário, né? Qual foi o impacto da família, dos pais, quando o senhor falou que queria ser padre? Olha, para eles foi um pouco tranquilo, porque eu falava desde criança, né? Já desde pequenininho? Desde pequeno. Então, isso para eles já era... Não soava estranho, né? Não soava estranho. Ô padre, então a importância, né, da família, né, no processo do amadurecimento, de uma vocação de uma criança, né? Como é importante, né? A família do senhor já ali era engajada na igreja, já levava o senhor na igreja. Então, o senhor, desde pequeno, o senhor já tinha essa maturidade, né? Então, o senhor que é mais
o padre entende sobre isso, essa importância da família, né, do amadurecendo, ou para ser padre, ou para ser uma freira, ou para casar, né, essa estrutura é muito importante da família para dar um segmento, né, para a criança, né? Então, você tem alguns aspectos dentro de contextos familiares, né? Mas assim, aí você abre um grande leque, né? Mas no meu caso, né, eu tive essa questão familiar e a questão da comunidade, né? Da qual eu frequentava, que é uma comunidade típica de vocações, né? Eu acredito que nós, em Cambé, nós somos só da minha paróquia, eu acho que nós somos uns 30 e poucos. 30 né? e poucos? Eu não lembro a quantidade exata de padres que somos natos daquela paróquia, né? Mas é 30... Eu sei que é um pouco para mais de 30, né? Então a comunidade, ela tem essa cultura vocacional, as famílias têm essa tradição de ter padres, né? Então isso também acaba se pondo como também uma opção, né? Porque a comunidade, as famílias, minha família é a família tradicional de Cambé, né? Daqueles tempos antigos, né? Que vai famílias que chegaram com o início da cidade e traz esse aspecto de trabalho, e dentro dos aspectos de trabalho traz as profissões, né? E dentro das profissões, a vocação sacerdotal também, o contexto sociocultural dali, da onde nós estávamos, tinha também a opção do sacerdócio, não como, vamos dizer, como algo extraordinário, né, que às vezes na grande maioria das paróquias acaba sendo, né? Tem paróquia que tem 80 anos, não tem duas vocações ou nenhuma. E lá, né, nós temos esse grande número, né, de vocacionados que saem de lá. Então, o ministério sacerdotal, naquele contexto sociocultural, ele também é uma opção, não é extraordinário, entende? É uma opção. É uma opção cultural daquela realidade, né? Por isso que acaba tendo bastante... Esse contexto sociocultural, qual que é a importância que faz, né, uma paróquia ter tanto vocacionado assim? Será que é a oração? Será que é a comunicação da igreja com a comunidade? A vida da comunidade é que encanta os jovens, né? Quando a comunidade ela tem essa proposta, né, ela tem essa ideia do sacerdócio como uma das possibilidades para os jovens, a comunidade toda associa isso, e ela toda incentiva, quando tem uma vocação, de uma forma de que o candidato, ele sente-se acolhido, né? Não sente como algo estranho, é algo importante, a comunidade valoriza aquela vocação. Então, quando a comunidade ela valoriza a vocação sacerdotal e ela reza pela vocação sacerdotal e ela propõe espaços para o desenvolvimento da vocação sacerdotal, acaba-se tendo esse despertar, né, nos jovens que entende, fala, olha, a comunidade mostra que é importante, que é uma coisa séria, que é uma coisa valorosa, que também é uma opção de vida, e uma opção de vida muito boa, né? Uma escolha muito boa, e essas palavras, esse comportamento afirmativo da comunidade e confirmativo, né, da comunidade, acaba ajudando e favorecendo esses momentos, né? Então a comunidade ela incentiva, tem sempre uma palavra de incentivo, tem sempre uma preocupação, um acompanhamento, né? Então isso faz com que o jovem ele vai amadurecendo com, vamos dizer, com
clareza, com confiança, né, com estabelecendo certezas. E isso vai ajudando, né, no processo formativo, né? Então, a importância mesmo, né, de nós leigos que tá atuando na paróquia é essa incentivar, né, a oração, estamos ali incentivando, né, e isso aí é muito importante através do relato da história do Senhor, né, ver que como é importante, né, a paróquia estar conectada nessa situação, né, que traz muitas, né, vocação, né, para a igreja, né, sim, como acontece com a paróquia do Senhor lá. E, padre, como é que é o processo, né, de uma pessoa que está ouvindo nós, que queira ir para o seminário, que se sente à vontade, como é que esse processo se dá? A pessoa, ela entra em contato com o padre ou pode ir direto na arquidiocese para conversar? Como é que é? Olha, o processo, cada um vive um processo, né? O meu processo foi dentro de uma vida de comunidade e que com a assistência dos padres, né, que auxiliavam nesse amadurecimento. Outra possibilidade, né, é quando o jovem ele sente esse desejo de examinar melhor essa ideia, né, ele procura o padre da comunidade dele, e o padre da comunidade dele faz um encaminhamento para a equipe de formadores. E dentro desse período, mesmo que a pessoa, às vezes ela está trabalhando, às vezes ela está namorando, acontece, né? Então a pessoa pode, ela sente, mesmo que ela está namorando, ela pode fazer o acompanhamento? Ela vai, ela conversa, né? Ela vai amadurecer, porque é uma questão de amadurecer. Às vezes as pessoas confundem aquela vivência mais forte dentro da igreja com o ministério. E às vezes é só uma pessoa que tem uma devoção um pouco maior e acaba se encontrando na igreja, mas às vezes não tem vocação. Então, a gente precisa deixar com que a pessoa ela amadureça. Então, às vezes não precisa deixar de namorar para ter uma conversa, né? Às vezes as pessoas acham que precisa deixar de namorar para ter uma conversa, para ter um diálogo, né, com os padres a respeito da vocação. Não há necessidade. Há necessidade só assim se a pessoa descobrir o desejo de fato dela ingressar na vida do seminário. E daí, na vida do seminário, os formadores vão conversando, vai amadurecendo os pontos, né, que são 5 pontos que precisa ser trabalhado na vida do candidato, né, e que haja condições de que dentro desses 5 pontos a pessoa ela alcance isso, né? E tem pessoas que, por exemplo, deixam de namorar para entrar no seminário, faz a experiência 1, 2 anos, mas daí ela acaba descobrindo que ela vai agir melhor na igreja como um leigo engajado, bem engajado, atuante, do que com o ministério sacerdotal, né? Nossa, que legal. Padre, vamos dar uma paradinha agora para os nossos apoiadores. Gente, segura aí que tem muitas informações aqui. Na ChromoInks, seu conforto é nossa missão. Somos especialistas em instalação e manutenção de ar-condicionado, garantindo ambientes sempre frescos e agradáveis. Com nossa equipe altamente qualificada, oferecemos serviços rápidos e seguros e de qualidade, tudo com o melhor custo-benefício para você, seja no conforto intenso do verão ou nas mudanças de temperatura do inverno. Conte conosco para manter sua casa ou empresa sempre climatizada de maneira certa. ChromoInks, tecnologia e confiança e conforto que você merece. Entre em contato agora e sinta a diferença. Acesse o nosso site www.chromoinks.com.br. Explore sua criatividade no Estúdios 43. Transforme suas ideias em experiências
auditivas únicas para suas videoaulas e podcast. Com infraestrutura de ponta e equipamentos de alta qualidade, garantimos um ambiente ideal para dar vida ao seu conteúdo, seja para o ensino, produção ou entretenimento. Seja você um criador de conteúdo, educador ou influenciador, no Estúdios 43 você tem o suporte necessário para que as suas produções se destaquem. Venha gravar e experimente o que há de melhor em estúdio e gravação. Estúdios 43, onde sua criatividade ganha voz. Entre em contato agora no número 43 999 46 70 10. Você sabia que jogar óleo de cozinha usado no ralo é jogar dinheiro fora? A ADF Ambiental resolve isso para você. Somos licenciados pela IAD Paraná e trabalhamos na compra e coleta de óleo de fritura usado. Atendemos comércios autônomos e residência a partir de 10 litros. Fornecemos tambor para armazenamento e pagamento imediato, direto no seu Pix. Ajude o meio ambiente e ainda ganhe uma renda extra. Chame agora pelo WhatsApp 43 999 30 36 78. DF Ambiental, transformando seu óleo usado em dinheiro. Atendemos todas as regiões de Londrina e Maringá. Padre, no processo que o senhor fez, teve momentos que o senhor estava lá, aconteceu de parar de pensar, será que essa é a minha vocação? Ou o senhor era convicto mesmo ali? Olha, esse aspecto assim de crise vocacional, né, dentro do processo, eu nunca tive, né? Eu nunca tive esse processo, essa questão de dúvida, né, em relação àquilo que a gente quer. A gente pensa outras coisas, né? Também, né? Pensam possibilidades, né? Profissão, por exemplo, né? Hoje, o padre diocesano, né? Ele pode ter outras formações, né? Não apenas a linha que favoreça também as suas habilidades que podem contribuir com a diocese. Então, quando você pensa, por exemplo, eu não quero ser padre, mas não quero ser padre, tem que estar ligado não com um profissional, né? Tem que estar ligado com opção de vida. Porque você pode, por exemplo, tem padres que são advogados, médicos, enfermeiros, contadores, né? Então, geralmente eles têm essa formação naquelas que nós chamamos de vocações mais velhas, né? Mas também dentro do processo formativo você pode escolher, segundo o diálogo com seu bispo e a necessidade da diocese, você pode escolher, né? Se você quer o lado profissional. Então tem que essas coisas ficarem estabelecidas, porque ser padre é uma opção de vida, né? A qualidade sacerdotal é uma opção de vida. Então eu fiz uma opção de vida, né? De viver como padre e principalmente como padre diocesano. Aí você vai, quando você tem esse aspecto formado, a questão profissional a gente pode resolver depois, né? Junto com o bispo em um diálogo, professores, nossa, quantos padres são professores, né? Universitários e tal, administradores, reitores e assim por diante, né? E tem a questão de não escolher viver para seguir a Cristo, mas não como padre. Às vezes, como eu disse há pouco, leigo engajado, ou até às vezes um amadurecimento por um diaconato permanente, né? Na vida da comunidade. Então, você tem essas possibilidades de amadurecimento
de opções de vida. Então, a opção que eu fiz foi ser padre, né? Viver a Cristo como padre. Padre, o senhor falou que o senhor é diocesano. Acho que tem muitas pessoas que estão, né, nesse processo e não sabem identificar. Qual é a diferença de um padre diocesano e um padre religioso? Bom, o padre diocesano, ele vive ligado a um presbitério e a um território, né? Tá. Então, o meu presbitério é a Arquidiocese de Londrina e eu sou ligado a esse território da Arquidiocese. Eu tenho, vamos dizer assim, menos comprometimento em relação a um padre religioso, né? Então, eu tenho como padre diocesano, melhor dizendo, mais uma proximidade maior do cotidiano dos leigos, né? Vivo mais cotidianamente como leigo. Um outro aspecto, o padre diocesano, ele é feito para viver, ele é feito para viver na comunidade, com a comunidade e, vamos dizer assim, entre aspas, sozinho, né? Ele é formado para viver sozinho e tem maiores possibilidades de trabalho, né? O padre diocesano, assim por dizer. Porque o padre religioso... Então, voltando, o padre diocesano, só para concluir. O padre diocesano, ele é conectado com o sacerdócio de trabalho na comunidade paroquial, né? Ou professor, né? Ou administrando alguma estrutura da igreja. Então, ele é voltado para isso. Agora, o padre religioso, ele primeiramente ele se identifica com o fundador que tem uma proposta de vida, né? Viver, daí, por exemplo, o São Francisco de Sales, eles têm a questão de hospitais. Os maristas é questão educacional, né? Os claretianos também é questão educacional. Então, por exemplo, assim, é um padre... Geralmente, as congregações são fundadas por padres diocesanos, que acaba tendo um carisma, né? Daí, qual que é o carisma? O carisma é o quê? Vamos lá, trabalhar com hospitais. Então, esses padres, o primeiro carisma deles é trabalhar com o hospital. Ou os padres que trabalham com educação, né? Com o fundador Dom Bosco, né? Que trabalhava com os jovens e a educação. Então, o primeiro carisma é essa educação. E o aspecto. Então, o candidato... ele vai trabalhar, ele vai simpatizar com aquela ideia daquele santo fundador, né? Que daí tem a sua proposta, daí ele tem a sua pedagogia de trabalho, tem a sua forma de construir, tem os seus votos, né? Que ele faz lá junto à sua congregação. Ele tem os compromissos que ele faz junto com a sua congregação. E vamos dizer que ele tem que ser um padre mais missionário, padres missionários, vocações missionárias. Tem padre que, por exemplo, é daqui de Londrina, mas trabalha na África. Né? Trabalha em regiões de pobreza, regiões de fronteira. Mas por quê? Porque ele simpatiza com aquela ideia daquele fundador e, ao simpatizar com a ideia daquele fundador, ele se sente realizado com aquela proposta e daí ele vai para a fronteira, né? Então, o nosso carisma diocesano, ele é missionário, mas missionário nesse território aqui, né? E o padre religioso, por exemplo, ele tem vida comunitária, né? Eles vivem em família. Tem padres religiosos que, por exemplo, eles não ficam sozinhos na paróquia. Eles ficam sempre 2, 3, porque ali eles têm que estabelecer uma vida comunitária e viver juntos como uma família, né? Do nascer ao pôr do sol. Então, tem esse aspecto. Né? Vamos dizer assim, para simplificar, o padre diocesano ele é mais disponível
para outras atividades. E o padre religioso, ele vive o carisma da congregação dele, que daí lá eles determinam se eles vão trabalhar em paróquia, se eles vão trabalhar em escolas, se eles vão trabalhar em hospitais, se eles vão trabalhar em região de fronteira. Então, tem que ver a questão do contexto. E outra, eu, como padre diocesano, eu sou próximo da minha família, porque a minha opção, ela favorece né? a minha família. Agora, tem padre religioso que vê pai e mãe cada 10 anos. Nossa. Né? Mas assim, pode ser meio assim, mas para ele aquilo não é ruim. Para ele é realizado e tal. Assim. O padre, os religiosos, ele tem 3 votos, né? Acho que é castidade, obediência e pobreza. Os como é que fala? Diocesano? Diocesano, ele também tem esses votos? Nós temos só 2. Só 2? Sim, só castidade e obediência. De pobreza não temos. Não. Entendi. O voto de pobreza se dá na comunidade dos religiosos, que tudo que que ele ganha, ele passa para... Ele passa para a vida da comunidade. E a comunidade sustenta ele. Aí a comunidade sustenta ele. A comunidade sustenta ele. Então, realmente, ele se doa mesmo ali, né? Sim, ele se doa totalmente ali, né? E ele se doa para a comunidade e a comunidade que cuide dele, né? Ela que tem que dar tudo para ele. Ela tem que prover tudo para ele. Né? Tá. Então, aí no caso do diocesano, ele já tem uma certa autonomia, né? Sim, nós temos já uma certa autonomia. Nós conseguimos, num diálogo com o bispo, trabalhar de uma forma diferente, né? Sim. Nós já conseguimos, por exemplo, como professores, né? Termos o nosso, vamos que dizer assim, uma outra frente de trabalho, né, que nós podemos ter, assim, né? Então não fica ali tão amarrado, né, igual não é amarrado dizer, mas no sentido assim, um pouco mais livre para tomar certas decisões. Sim, você tem um pouco mais de possibilidades de decisões, né? Por exemplo, um padre diocesano, nós temos nós vivemos na casa paroquial, né, da comunidade. Mas se nós acharmos que não, e a família tem condições, né, e dá um apartamento, por exemplo, para o padre diocesano, que a gente aqui em Londrina nós não trabalhamos mais que 100 quilômetros longe da sede. Nossa, né? Então, por exemplo, assim, se eu quero, a minha família me dá um apartamento, me dá um carro, e eu quero não quero viver na casa da comunidade, e sim no meu espaço, né, providenciado por mim, eu posso. Né? Agora o religioso não. O religioso ele tem que viver nas condições. Mas assim, para ele não é ruim, porque ele fez aquela opção. Ele gosta daquele estilo, né? Ele prefere aquele estilo. Então, se um parente, né, até o padrinho, né, dá um carro para ele tem que doar para a comunidade. Né? Daí é o acordo dele lá com o provincial dele e o conselho dele lá, o que eles vão fazer, né? Né? Como que vai ser e tal, né? Eu sei que até os bens que ele tem direito fica para a congregação, né? Se ele tem bens familiares, fica para a congregação. Então, gente, você que sente, né, uma vocação religiosa, então é desapego total. Desapego total, né? É uma adoção, você vai só com a túnica, né? Para evangelizar, né? Lá eles vão fornecer tudo, né? Ô padre Rodolfo, como é o processo, né, para a formação, né, acadêmica? Como que é? Desde o primeiro ano, passa teologia, filosofia? Então, o primeiro ano, como nós discutimos agora há pouco, é a questão do propedêutico, que é o amadurecimento, né? Daí o candidato tendo essa propensão de ir para frente, né? Isso não quer dizer que vá ser ordenado, né? Porque pode ser que o candidato no final
o bispo chega e fala, ó, vamos marcar a ordenação então, que já terminou o processo formativo, fala, olha, eu caminhei esses 10 anos e agora tenho capacidade de decidir se quero ou não. E muitas vezes pode falar, olha, com esses 10 anos eu decidi que não é isso que eu quero. Então já aconteceu? Já. O seminarista fazer todo o processo, Sim. chegar no último ano ele decidiu. Ou nós termos que ajudar o candidato a amadurecer essa questão de permanência ou não. Pode ser que ele chega nesse processo, ele está com dúvida, né? Sim. Se ele... Pode ser que o processo formativo, ele observe que dentro desses 10 anos, ele comparando o comportamento do candidato com o comportamento da comunidade, da vida sacerdotal, o processo formativo tentou nesses 10 anos, mas não deu. A gente vê que a pessoa vai sofrer e a comunidade vai sofrer, né? Aí ele pega e... Daí direciona o candidato para outra coisa, né? Então, quando você vai para filosofia, você cursa a faculdade de filosofia, depois você cursa a faculdade de teologia, né? E terminando a faculdade de teologia, você é levado para a comunidade para fazer o ano pastoral. Ah, tá. Né? Daí, nesse ano pastoral, é amadurecido ainda mais algumas questões, né, que o candidato precisa. Ou seja, ele é tirado da comunidade para viver no seminário. E agora ele é devolvido na comunidade, mas daí ele é introduzido aos poucos, né, na vida da comunidade. Esse ano pastoral, ele já é como diácono? Ou... Não, como seminarista. Então tem um ano ainda. Isso, depende, daí vai depender de uma série de coisas, né? Vai depender do candidato, vai depender do bispo, vai depender da comunidade, vai depender do contexto que a coisa está. Não é uniforme, né? Vamos dizer que cada caso é um caso, né? Ah, tá. Cada caso é um caso. Que legal. Então, depois desse processo, aí ele se ordena diácono, né? Sim, depois desse processo, tendo feito todos os escrutínios e feito todas as questões, né? Daí ele é ordenado diácono. E depois de diácono, se ele achar que ele pode voltar para trás ou não? Depois de diácono, ele ainda pode decidir, né? Pode? Voltar. Não, na verdade, pode decidir não seguir para frente. Ah, tá. Mas ele pode permanecer... Ele ordenado diácono, ele não consegue fazer a transição para o diaconato permanente, a não ser que a Santa Sé intervenha e faça alguma colocação, mas aqui pela diocese não pode, tem que ser daí com a Santa Sé que às vezes libera ele do voto porque o diácono permanente ele só tem um voto, que é só o voto de obediência. Ah, tá. Daí tem que ver a Santa Sé o que ela faz, se ela autoriza dispensa o rapaz do voto de castidade, né? Aí ele passa uns 6 meses ou um ano assim nesse... Depende de cada caso. Ah, depende de cada caso. Depende de cada caso, a maturidade de cada caso, a questão que se desenvolve em cada caso. Tem casos de diáconos de 3, 4, 5 anos aí, ainda precisando trabalhar alguns aspectos. Então, eu realmente, assim, não vou falar o nome, né? Mas tem um diácono que eu acompanho ele já faz anos, né? E aí até agora ele não virou padre. Então, provavelmente está nesse processo ainda, né? Está em algum processo de amadurecimento junto ao bispo. Tá, entendi. Agora entendi o sentido. É que a gente acompanha, né? E aí a gente fala, né? Mas não vai virar... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e é o bispo ordinário do local que amadurece a questão. Amadurece a questão. Ele tem essa autonomia para isso. Padre, a gente está na reta final, mas conta um pouquinho para nós, né? Qual é a emoção de ser ordenado, né? E depois fazer a primeira missa ali? Olha, a questão é a seguinte, que a gente tem que trabalhar e nesses anos de trabalho que a gente tem. Ser padre é uma opção, né? Sim. Ser padre não é sonho.
Tá? Tem que ficar bem claro. Sonho, depois de realizado, ele perde o objetivo. É verdade. Porque o candidato que sonha no processo formativo ou no enamoramento, sonha em ser padre, é complicado. Porque, por exemplo, o sonho da casa própria, né? Quando você realiza o sonho da casa própria e fez tudo que tá pronto, acabou, alcançou. E a vida sacerdotal, ela é uma opção, né? Porque você tem que refazer a cada dia, né? Refazer muitas vezes a cada período, porque a vida, ela é cheia de desdobramentos. E se você não tem a opção, só o sonho não é suficiente. Nós chamamos de opção fundamental, né? Daí é onde que o casamento também deve ser observado não como um sonho, né? Ter filhos não é sonho, tá? Porque depois, na hora que o teu filho começa a dar trabalho, você não aguenta mais, você mete o pé. Verdade, né? Na vida do matrimônio também é assim. Então, não é sonho, é opção, né? Opção fundamental. Todos nós estamos, vamos dizer assim, em um constante retorno para Cristo, para o céu. Viemos do céu e retornamos para o céu. E para retornar para o céu, você tem vários caminhos para retornar para o céu. Você tem o caminho da vida leiga e todos os desdobramentos. Você tem o da vida matrimonial, todos os desdobramentos. Você tem o da vida religiosa, todos os desdobramentos. E você tem o da vida sacerdotal diocesana, né? Com todos os desdobramentos que ela assim tem. Então, esses desdobramentos é o que é a sua opção. Porque senão, quando chega as dificuldades do matrimônio, as dificuldades do ministério, a dificuldade da relação, aquilo, se é um sonho, ele arrebenta. Ele arrebenta. Porque sonho é realizável. Você realizou o sonho, você já busca por outro objetivo. Se você tem um objetivo de realizar, por mais que o sonho seja grande, maior, mas se você tiver foco e tal, você pode acabar alcançando. Mas depois que você alcançando, o que você vai fazer com isso? Que daí, então, é o que deve ser trabalhado, né? Nisso. Não é sonho. É uma opção. E quando você torna-se, ordenado padre, você sente que a igreja confirmou aquilo que você sentia. Porque, por exemplo, eu trabalho aqui o dia inteiro, né? Fui no seminário de manhã, te encontrei como diácono que estava tomando café. Daí naquele dia era a tua ordenação. Te encontro no outro dia, você é padre. Né? Sim. O que mudou de um dia para o outro? Né? O que te trouxe de um dia para o outro? A igreja confirmou aquilo que você já vive. Então a ordenação sacerdotal, ela é uma confirmação da escolha que você fez. E essa escolha, ela vai se renovando sempre, sempre. Porque você é humano, você tem dificuldades, você lidar com o humano, né? Todo mundo sabe como é difícil lidar com o humano. Sim. Né? E você não, e o seu eu, ele não é jogado fora depois da ordenação. Então, a graça de você viver a vida ministerial é você cada dia descobrir mais, ver mais, experienciar mais, e com isso, no decorrer da vida, o ministério ele vai se estabelecendo, e a alegria ela consiste em poder viver nessa condição de vida e contribuir, que na verdade o discipulado é para contribuir com Jesus Cristo, né? Contribuir para que esse rebanho ele se
ele se permaneça, cuide, e a alegria da ordenação consiste nisso, né? Uhum. Padre Rodolfo, a gente não quer tomar o tempo do senhor, eu sei que o senhor está muito, né? A gente dá uns 5 minutinhos livre, né? Para falar uma mensagem, né? Para os nossos ouvintes, fica à vontade. Sim. Então, nós estamos vivendo 2 períodos muito bons e propícios para a nossa fé. Primeiramente, nós estamos vivendo o ano jubilar, né? Que cada 25 anos a igreja vive, o ano da graça, o ano do reforçar, de reestabelecer pontos importantes. E renovar esse ano, o Papa Francisco colocou a esperança. Esperança que não decepciona. Porque o que é a esperança? A esperança é esperar em Cristo. Né? Você espera em Cristo e o que você espera em Cristo? Você espera a realização da promessa que Ele fez. Mas para que essa promessa se cumpra, você tem que percorrer alguns passos na sua vida e se conforme dando com ela, trabalhando ela, vivendo ela. Então, esse ano é o ano de renovar as esperanças, revisitar as nossas opções fundamentais, viver a alegria da escolha da qual você fez. Porque, às vezes, a nossa vida tem que ser como um sino. O sino você bate e ele faz aquele estrondo. Mas se você não bater de novo, ele vai silenciando. Então, o ano jubilar é um bom ano para badalar o sino da fé, né? Para nós recordarmos a opção que fizemos quando saímos. Porque o caminho, ele é tortuoso, ele é difícil. Então a gente precisa da esperança de revisitar a decisão de onde saímos para amadurecer no processo do caminho para onde nós queremos chegar. Então, esse ano jubilar, nesta igreja, que é a igreja de peregrinação, a igreja de encontro jubilar, é fazer esse encontro e renovar essa esperança. E outro ponto que nós estamos vivendo é o tempo da quaresma, né? Nesse tempo da quaresma, nós vivemos 3 aspectos, né? Nós vivemos o jejum, a esmola e a oração. O jejum é a renúncia, né? Que muitas vezes nós vamos ter que fazer para permanecer nas nossas vidas. Depois, a esmola, na verdade, é a partilha, né? A partilha não só de bens, mas a partilha de vida, de comportamento. E o outro é o que sustenta tudo, a oração, né? Que a oração nos ajuda a estabelecer um diálogo com Deus. A oração nos possibilita a escuta para com Deus. A oração nos propicia, vamos dizer assim, alimento para que nós possamos viver. E também isso reflete na vida lá fora. Por isso por isso a campanha da fraternidade, que traz esse aspecto ecológico, né? Vocês estão sentindo calor para todo lado, né? Isso não tem como mais não evidenciar e não observar. Então, daí quando você vive essa experiência da campanha da fraternidade no contexto onde você está, com gestos, faz com que esses 3 aspectos da quaresma seja refletido. Então, a mensagem que a gente deixa nesse período, deste santuário, é esses aspectos da esperança, dos pontos espirituais da quaresma e a reflexão factível da campanha da fraternidade desse ano que nós estamos vivendo. Amém. Padre, muito obrigado. Deus abençoe, né, por tirar esse tempinho. E
Só tenho que agradecer, né? A disponibilidade do senhor. E na reta final agora, padre, se eu puder dar uma bênção para nós, né? Muito bem. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar, comentar, apertar o sininho lá, comenta mesmo, né? Agora não é ao vivo, então aproveita, faz comentário, compartilha, leva essa mensagem, né, do Padre Rodolfo para todo o Brasil, quem sabe, né, até você que está em outro país, para o mundo também, né? Então, muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.